Vamos continuar a nossa sequência em Gálatas capítulo 2 hoje. Gálatas capítulo 2, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 10. 14 anos depois de subir novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui por lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que eram mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Quanto aos que eram considerados influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não mostra favoritismo. Tais homens não me acrescentaram nada, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos e a Pedro e aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédio para os gentios. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, e em sinal de comunhão, eles concordaram em que nós dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. É muito bom, né, meus irmãos, a gente caminhar em sermões em sério. Eu não sei para vocês, mas para nós, pastores, é uma bênção. Por que é uma bênção para nós? Porque a gente segue o texto. Ninguém pode falar que a gente está pregando sermão encomendado para ninguém. Não tem jeito. Por quê? Porque a gente está pregando o que o texto manda pregar. Então, semana passada o pastor Tiago pregou, há 2 semanas para trás fui eu. Então, se alguma palavra tem servido para você, eu tenho plena certeza que é de Deus. Porque a gente segue o que o texto está falando para nós nesses dias. Quando eu olho para essa carta, né, e olho para o capítulo 2, a gente vê o apóstolo Paulo, ele nos presenteia com esse episódio crucial na vida e ministério, que serve como um poderoso testemunho da autenticidade e da pureza do evangelho que ele pregava. Falei para a Josi assim, Josi, fala antes de mim que você vai ser a minha introdução. E é isso, né? Ela está ali para pregar o Evangelho, aquilo que o Senhor colocou, né? Ainda que possa para alguns parecer algo difícil. E aí o texto, ele trabalha essa ideia dessa pureza, né? O nosso tema é a unidade da igreja na verdade do Evangelho. Eu quero ver com vocês que essa verdadeira unidade cristã não é um sincretismo de ideias, não é uma coisa que nós pensamos, não é um acordo artificial, mas uma comunhão profunda, inegociável em torno da verdade que nos liberta nesses dias. É isso que a gente precisa pregar em qualquer lugar que a gente for. Essa liberdade que liberta, o evangelho da graça de Cristo, né? A gente vai trabalhar agora, em outubro, a gente vai estar trabalhando com vocês a Reforma Protestante, as solas. Todo domingo a gente vai pregar trabalhando justamente essa verdade que liberta, né? Essa graça que nos liberta. Então, todos os nossos domingos de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, cada domingo a gente vai estar falando sobre uma delas, né? Assim, no início ou no final do culto, mas trabalhando justamente essa ideia de como Deus faz diferença. Então, hoje aqui a gente vê essa jornada de Paulo em Jerusalém. Eu queria que você imaginasse comigo essa cena. Após 14 anos de ministério vigoroso entre os gentios, semeando em igrejas,
enfrentando perseguições, Paulo decide subir a Jerusalém. Não era uma viagem por incerteza, como se duvidasse do evangelho que ele estava pregando. Longe disso. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que, ele nos lembra que Paulo havia recebido o seu evangelho diretamente de Cristo. Contudo, essa viagem tinha um propósito estratégico. Tinha algo que ele queria ver. Era algo pastoral, profundamente pastoral. Ele queria pastorear aquela igreja. Garantir que os fundamentos da fé da igreja não fossem abalados por falsas doutrinas que ameaçavam dividir o corpo de Cristo. E isso, nós precisamos estar atentos o tempo todo, meus queridos. Vocês acham que a nossa igreja é boa, né? Não tem problemas, mas o inimigo está aí, rondando o tempo todinho, querendo destruir, querendo jogar contendas, semear contendas. Paulo estava preocupado com a mesma coisa. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Paulo buscava, então, uma confirmação, e não confirmação da sua autoridade, porque ele tinha autoridade ali naquele lugar, mas uma confirmação, na verdade, do Evangelho. Que esse Evangelho que liberta, que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Os pilares da fé, eles precisavam reconhecer cada um desses pilares, e isso precisava estar bem claro na mente deles, né? O que eles entendiam a respeito disso tudo. E essa é a essência da nossa reflexão hoje. Eu quero, nos próximos minutos, refletir um pouquinho sobre isso, né? Essa essência desse evangelho. Como manter a unidade da igreja sem jamais comprometer a verdade revelada a nós. Como é que a gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia, essa essência desse evangelho? E aí, como é que a gente trabalha isso? Como manter essa unidade da igreja sem jamais comprometer essa verdade revelada a nós através da sua palavra? A primeira coisa, na essência de hoje, é Paulo em Jerusalém. Eu achei interessante porque ele fala sobre humildade estratégica para a unidade. Queria pensar com vocês sobre isso. Do verso 1 ao 2, ele fala assim: depois de passado 14 anos, subi outra vez para Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. E subi por revelação, e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para de que maneira nenhuma corresse ou tivesse corrido em vão. Paulo, como esse apóstolo comissionado, né? A gente ouviu aí como é que é essa questão de chamado, né? Eu acho que a Josi, ela trouxe isso para nós muito claro, né? Assim, desejo de servir, de se entregar para a obra, ainda que o negócio parece que nada está dando certo. Dá para você imaginar isso, querido? Você está ali num lugar, você começa a ver as situações, as pessoas não chegam, mas Deus me chamou para falar para esse povo. Deus me chamou para fazer diferença para esse povo. Paulo, então, ele está muito interessado nisso. Ele não queria aprovação de homens. Foi isso que a Josi falou aqui. No entanto, ele, movido pela revelação de Deus, ele busca uma comunhão com os líderes da igreja de Jerusalém. Essa atitude não revela fraqueza de Paulo, mas humildade, sabedoria, uma sabedoria estratégica. Ele estava conversando com as pessoas de igual para igual. Olha, dessa forma não dá para ir. E é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Às vezes a gente não quer abrir mão dos nossos valores, a gente quer fazer tudo do jeito que a gente quer. Mas Paulo não. Paulo, ele abre mão. Paulo, ele fala, olha gente, não é por aí, o caminho não é esse. Não é isso, não é esse evangelho que o Senhor tem para nós. Ele quer ver essa igreja unida. E aí ele trabalha justamente essa ideia. Ele sabia que para a unidade da igreja era vital que não houvesse dois evangelhos, um para os judeus e outro para os gentios. Não, o evangelho é um só, ele é genuíno, não pode mudar, não pode ser cada um falando uma coisa. Paulo, ele não queria que o seu trabalho, ou o trabalho dos apóstolos, fosse em vão, e ele começa justamente isso, né? Nós não podemos ficar só correndo.
A desunião doutrinária vai ser um golpe devastador para essa igreja. E Paulo está preocupado com isso, nessa harmonia bíblica, né? Como é que nós vamos conduzir isso? Ele expõe o seu evangelho e ele fala, particularmente aos que estavam em estima, Tiago, Pedro, João, para garantir que não houvessem divergências fundamentais, que pudessem mirar no alvo que o Senhor tinha, que não fosse algo que ia minar o que estava sendo pregado ali naqueles dias, a credibilidade da mensagem. Essa lição é vital para nós hoje. A liderança da igreja, ela deve buscar uma clareza doutrinária, para que o evangelho pregado seja pregado com poder e sem confusão. Vocês já imaginaram se eu chego aqui hoje, prego uma coisa, domingo que vem o pastor Tiago Santos chega aqui, fala outro, fala aqui que o pastor Giovanni pregou semana passada, não estava certo. No outro domingo, o pastor Tiago, padre, sobe aqui nesse púlpito e fala, olha, aquilo que o pastor Giovanni e o pastor Tiago falou, não está certo. É esse que é o caminho. No outro domingo, o presbítero Marcos vai pregar aqui na igreja, o presbítero Marcos falou, olha, o que o pastor Tiago falou, o que o pastor Giovanni falou, o que o pastor Tiago Padre falou, não tem nada a ver com o evangelho que está escrito na Bíblia. No próximo domingo, o presbítero Wellington sobe aqui nesse púlpito e faz a mesma coisa. O que ele falou. E no próximo domingo, o presbítero Felipe sobe aqui e faz a mesma coisa. Meus queridos, já imaginaram que confusão que ia ser isso? Vocês já viram alguns de nós contradizer o outro? Não, nós precisamos pregar uma verdade absoluta, uma verdade doutrinária, aquilo que está na palavra. E Paulo, ele abre mão dessas lições, e ele abre mão, falou, olha, nós precisamos buscar com clareza, né, esse evangelho pregado com poder, sem confusão. A liderança da igreja hoje, um exemplo prático. Imagina aqui a igreja local em diferentes ministérios, louvor, ensino, evangelismo, diaconia, né, todo mundo pregando com grande fervor. No entanto, há rumores que algumas linhas de ensino e práticas se divergem sutilmente. Imagina se a Bruna, que estava dirigindo o louvor hoje maravilhosamente bem, chegasse aqui e falasse, olha, cuidado gente, a pregação que o pastor Giovanni vai trazer daqui um pouco é horrível. E Paulo, ele estava preocupado com isso, né? Ia perder todo o sentido. No entanto, há rumores que algumas linhas de ensino ou práticas se divergem sutilmente da doutrina central da igreja ou da denominação. Se nós falamos uma coisa contrária com o que os nossos documentos falam da nossa denominação, nós estamos errados. Se nós falamos algo que é fora da nossa confissão de fé, tem algo errado. Por que as pessoas, para serem membros da Igreja Cristã Evangélica Bethesda, primeiro precisa passar pela nossa classe para chegar aqui, para ser recebido como novos membros nesse lugar? Por quê? Porque eles precisam conhecer a nossa confissão de fé, no que nós acreditamos, para que nós não venhamos nos divergir lá na frente. Assim como Paulo foi a Jerusalém para alinhar esse evangelho com os pilares, a liderança dessa igreja, pastores, conselho espiritual, nós precisamos sempre estar reunindo, falando sobre o que nós acreditamos, no que nós cremos, né? Reafirmar os nossos fundamentos doutrinários. Por isso que a gente vai pegar agora, nos dias da Reforma Protestante, e mostrar o que nós acreditamos. Isso não é para sufocar a criatividade ou a diversidade dos dons da igreja, mas para garantir que todos nós estamos pregando o mesmo evangelho, evitando que os membros se confundam, ou que a mensagem principal seja diluída, vira água rala. Nós precisamos pregar o mesmo evangelho, um ato de humildade, estratégia para proteger a unidade da verdade. Então, prestaram atenção como manter a unidade da igreja sem jamais comprometer a fé revelada? Primeiro, Paulo em Jerusalém, humildade estratégica para a unidade. Então nós precisamos ter humildade, né? E pensarmos todos da mesma forma. Segundo, dentro dessa unidade,
sem jamais comprometer a verdade, é a graça que vence a lei, um evangelho sem acréscimo. Não podemos colocar nada fora do que está na Bíblia. Se a gente colocar alguma coisa fora da Bíblia, nós estamos enrolados. Achei interessante, estava num grupo pequeno esses dias, e a pessoa falou: pastor Giovanni sempre fala lá. Chega em casa, vê se o que eu falei está na palavra. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Nós precisamos conferir, entender um evangelho sem acréscimo. Gálatas 2, 3 a 5 fala assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que intrometeram e espiaram a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedamos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Esse é o cerne do testemunho de Paulo, um ponto de virada para a igreja. Tito, um gentio incircunciso, era o nosso caso tese aqui. Ele representava para todos os crentes gentios, aquele o falso irmão. Ele ainda não converteu, ele não mudou de vida. Os judaizantes queriam que ele fosse circuncidado, insistindo que essa era a condição para a salvação ou para a plena aceitação na comunidade cristã. O que eles estavam falando? Em outras palavras, olha, só Cristo não serve. Se você não circuncidar, você não é crente. E Paulo fica firme com eles, fala: isso não existe. Salvação é pela graça, através de Cristo Jesus, só isso basta. Não precisa mais disso. Isso era lá na velha aliança, agora não. Salvação agora é pela graça. Somente a graça em Cristo Jesus. E aí, quando a gente olha para o texto, Paulo, ele não cede, nem por uma hora. Por que tanta firmeza? Não era uma questão de rito, mas a verdade do Evangelho. E é isso que a gente ensina aqui todo domingo na nossa igreja. Salvação pela graça. Não por méritos humanos, mas pela graça de Cristo Jesus. Nós temos que tomar cuidado com o legalismo no cotidiano de nós cristãos. Pensa num jovem convertido que cresceu em um ambiente secular, aceita Jesus como Senhor e Salvador, vem para a igreja, tem sua vida transformada, começa nessa nova comunidade de fé. Para ser aceito, ele sente que precisa não apenas crer em Jesus, mas tem mais coisas. Mas também parar de ouvir certos estilos de música, mudar completamente seu guarda-roupa para um estilo mais cristão, ou mesmo evitar certos locais de convívio social que não são da igreja. Esse jovem começa a duvidar da sua própria salvação em Cristo Jesus. Será que tudo isso faz parte? A gente vai mudando algumas coisas, vai tirando algumas coisas, o novo homem começa a realizar, mas a salvação não depende das músicas que ele ouvia, das roupas que ele veste, e ele fica com aquilo no coração o tempo inteiro, Será que ele começa a duvidar da própria salvação? Se falha em alguma dessas regras não bíblicas, ele começa a questionar: será que eu sou salvo? E Paulo está falando: meus queridos, cuidado com esse legalismo moderno. Como Paulo não cedeu à circuncisão de Tito, nós também não devemos ceder a essas regras que muitas vezes nos escravizam, que nos desviam da simplicidade da fé em Cristo. A salvação é pela fé somente em Cristo, não por acréscimos culturais ou comportamentais. A graça nos liberta para amar a Deus e ao próximo, não para viver sobre o fardo de uma performance, Eu preciso ser aquela pessoa. E às vezes até aqui ele disfarça bem, Ele chega na igreja, paz do Senhor, graça e paz, mas lá fora ele é outra vida. Nós precisamos primeiro colocar na cabeça
das pessoas que Cristo Jesus é suficiente para nos salvar. As mudanças acontecem na nossa vida porque é algo natural. Porque o Senhor Jesus muda a nossa história. A graça nos liberta a amar a Deus e ao próximo. Coloca isso na sua mente. A verdadeira transformação vem de dentro para fora, pelo Espírito, e não de uma conformidade externa imposta por homens. Do verso 6 ao verso 9, ele fala assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, esse digo, nada me comunicaram de novo. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, Tiago, Cefas e João, que eram ávidos como colunas, deram-nos a destra da comunhão. Meus queridos, os líderes de Jerusalém, os pilares da igreja, não adicionaram nada ao evangelho de Paulo. Pelo contrário, eles reconheceram que a graça que me havia sido dada. Eles entenderam que havia diferentes esferas de atuação. Pedro para os judeus, Paulo para os gentios, né? A Josi falou, né? Uns para a cidade, aqui a igreja crescendo, outros lá em Acarari. Difícil, não vou dar conta não. A Tajan depois fala para nós, ela entende dessas línguas diferentes aí. Cada um num lugar, cada um numa esfera de atuação, mas todos pregando o mesmo evangelho. Esse é o processo. Cada um fazendo aquilo que foi confiado a você, mas o mesmo e único evangelho da salvação pela fé. Imagina, se a Josi fosse pregar como eu estou pregando lá para as crianças dela. Que coisa louca, né? Ela está usando uma estratégia. E ela falou aqui um pouquinho, cadetes a jatos, e aí nós, como ICEB agora, nós fomos lá no Cadetes a Jatos, fomos em mais uns 3 modelos lá e criamos um que é para ser o nosso, que chama Valentes. Eu já tinha falado aqui para as meninas, viu, Josi? Elas que estão rebeldes ainda não começaram, mas eu já estou aí já na cabeça delas, trabalhando isso desde quando eu fui lá em Anápolis. Mas cada um usando uma estratégia diferente, mas levando o mesmo evangelho. Um evangelho cristalino, um evangelho que muda a história. O mesmo, não pode sair daí. O Hernandes, ele fala assim: não há 2 evangelhos, há apenas um, e ele é pela graça mediante a fé, sem acréscimos. Apesar das nossas diferenças ministeriais, em uma grande cidade, ou numa pequena cidade, existem várias igrejas evangélicas, cada um com foco ministerial distinto. Umas mais engajadas em ação social na comunidade, outras mais focadas no evangelismo de rua, outras com fortes ênfases no discipulado e ensino bíblico. Embora todas preguem o mesmo Cristo, há quem critique a outra por não fazer o suficiente em sua área de ênfase, cada um preocupado com isso. Não, cada igreja, independente de qual área de atuação que o Senhor está levando, precisa pregar o evangelho da salvação, o evangelho que muda. Tiago, Pedro, João reconheceram esferas distintas de Paulo e Pedro. Da mesma forma, a igreja hoje, embora diferentes ênfases ministeriais, podem e devem dar a destra da comunhão uma das outras. Podemos compartilhar juntos. Você imagina, meus queridos, é tão bom, né? A gente tem aqui no nosso meio, a nossa igreja nos últimos tempos, a gente tem recebido tantas pessoas, batistas, presbiterianos, que entenderam que podiam servir aqui no nosso lugar, assembleanos. Quantos assembleanos chegaram na nossa igreja? E muita gente fala assim: nossa, é completamente diferente. Os irmãos da Assembleia vêm para cá, estão conosco, para viver o mesmo evangelho. Entendem, né, que a forma como eles seguiam a doutrina lá
é diferente da nossa, mas entendem que nós servimos o mesmo Cristo e passam a falar a mesma linguagem que a gente. Como é bom pegar, né, e ver os irmãos falando a mesma linguagem hoje. Por quê? Porque nós pregamos o mesmo Evangelho, sem distinção. O Evangelho que muda a história. Então, não é difícil servir ao Senhor aqui nesse lugar, porque aqui nós servimos e nós pregamos o Evangelho cristalino. Quem vem para cá logo está falando a mesma linguagem da gente, porque nós procuramos, estamos sempre pensando na unidade, que não exige uniformidade de métodos ou estratégias, mas sim uma fidelidade à verdade central, que é a palavra do Senhor. A graça nos capacita a celebrar diferentes formas do corpo de Cristo, né? Como o corpo de Cristo opera. Semana passada eu estava conversando com alguém, eu acho que está até aqui, uma família que veio para cá alguns anos atrás e servia numa outra comunidade, de repente entendeu que deveria vir aqui para a igreja, e veio aqui, serviu por muitos anos, foi uma bênção no corpo, fazia parte da nossa diaconia. Depois Deus levou para uma outra cidade aqui de Brasília, né, para uma outra região, e a pessoa serviu ao Senhor com tanta alegria nesse lugar, e nós podemos fazer isso, né? A graça nos capacita a celebrar diferentes formas como o corpo de Cristo opera, sem ceder ao julgamento ou à divisão por causa das preferências e ênfases secundárias. Precisamos olhar para o Senhor. A graça nos salva. Como manter a unidade da igreja sem jamais comprometer a verdade revelada? Primeiro, humildade estratégica para a unidade. Segundo, um evangelho sem acréscimo. Em terceiro, em último, a importância da comunhão sem comprometer a verdade, ou seja, legado. Qual legado que Deus deixou para nós? O que essa carta deixa para nós? Verso 10, recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Ele termina esses 10 versículos falando isso: cuide dos pobres. Depois de toda a discussão teológica, da firmeza doutrinária, qual foi a única recomendação prática do apóstolo Paulo? Que ele e Barnabé se lembrassem dos pobres. Isso é profundamente significativo. Mostra que a verdadeira fé, o evangelho da graça, não é apenas um conjunto de coisas abstratas, de doutrinas abstratas, mas uma força viva que nos impulsiona a um amor prático e a compaixão. Um amor verdadeiro, no dia a dia, né? De cuidar ali, de ver as pessoas feridas, né? Fico imaginando lá onde a Jos trabalha, nos períodos de muita chuva, quando tem as enchentes terríveis, ela chega num lugar e vê a casa toda destruída, né? Toda alagada, água até a metade das paredes, mesmo estando nas palafitas, né? Tem algumas que não aguentam, e o negócio vai embora. E aí ele fala desse evangelho prático, né? Desse amor prático, dessa compaixão com os irmãos. A fé que salva não é uma fé estéril, é uma fé que produz obras por amor e justiça. A lembrança dos pobres não é uma adição à salvação, e aí isso aí tem que estar bem claro. Não é uma adição à salvação, mas uma evidência da transformação da graça que opera em nós. Está aí. Como a graça nos capacita para o amor divino. Essa graça, meus queridos, ela nos capacita a perdoar e a restaurar. Você que entrou aqui hoje, talvez com o coração chateado, amargurado com alguém, a salvação nos leva a perdoar. Não fala o que a pessoa fez, não fala o que a pessoa está mexendo com você, mas a salvação prática nos leva a perdoar, nos leva a ajudar aquele que está perdido a ser restaurado. Pensa comigo, você foi profundamente magoado por um amigo ou familiar. Qual é a reação natural? Ressentimento, raiva.
vontade de se afastar, não quero mais ver, não quer me ver, fez isso comigo. Isso é natural. Qual é a aplicação da graça? A graça, ela nos lembra que nós somos perdoados, que nós não merecíamos nada, que nós não valíamos nada, mas Jesus olhou para nós e nos perdoou de uma dívida imensa, impagável. A nossa dívida foi paga, meus queridos. A graça, ela nos dá força interior para liberar o perdão para o pior problema, para a pior pessoa da humanidade. Buscar a reconciliação e restaurar relacionamentos. É isso que a graça nos ensina. Não porque o outro mereça, mas porque fomos capacitados pelo amor de Cristo. Ele nos amou, ainda que nós não merecêssemos. E é essa graça que eu preciso liberar para as pessoas. Colossenses 3,13. É a graça que nos permite dar o primeiro passo em direção à cura. Mesmo quando dói. E dói, muitas vezes. Eu sei disso, eu sei bem o que é isso. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Essa graça, ela me capacita a servir e cuidar das pessoas. Cuidar do pobre. Situação. Você, um profissional bem-sucedido, sua agenda sempre apertada, você nunca tem tempo para nada, só para o seu trabalho. O seu tempo e os seus recursos são valiosos demais. Surge uma oportunidade de você voluntariar-se em um lar de idosos, ou ajudar um vizinho doente que não tem ninguém. Pensou? Você, agenda lotada, tudo complicado, e de repente Deus te dá uma oportunidade de servir numa casa de idosos, de servir num orfanato, de ir lá para os ribeirinhos. Você fala, não, meu tempo vale muita coisa. Não vou fazer isso não. Como é que seria a aplicação da graça nesse sentido? A graça, meus queridos, ela nos liberta do egoísmo, da mentalidade do que eu ganho com isso, caso eu vá servir nesse lugar. Jesus falou isso aqui. O que eu vou ganhar com isso? Ela nos impulsiona a usar o nosso tempo e talentos, a graça, para recursos, para servir ao próximo. Tudo que eu tenho é de todo mundo. Tudo que eu tenho é para o Senhor. Aqueles que não podem retribuir de maneira nenhuma, não tem como nunca pagar o seu tempo. Mas é isso que a graça nos proporciona. Lembra que nós cantamos aqui hoje, que Deus é bom em todo o tempo? Meus queridos, a graça, ela nos capacita a servir o próximo, a retribuir. Isso não é um peso, é uma alegria. A graça nos move a sair do nosso caminho para estender a mão a quem precisa, imitando o serviço de Cristo. Lá em Mateus 25, 35 a 40, trabalha essa ideia. Essa graça nos capacita a compartilhar generosamente. Pensa comigo, você está numa fase de estabilidade financeira, e ouve sobre uma família, escuta falar que uma família da igreja está passando por dificuldades severas, e você está abastado, e a pessoa não está conseguindo pagar o aluguel, não tem nada para alimentar essa família nesse mês, está tudo bagunçado, você está sabendo disso, e você está bem, pagou todas as suas despesas, sobrou um tanto de dinheiro para você colocar na aplicação, e você escuta que existe uma pessoa na sua igreja passando por sérias dificuldades. Você pensa o quê? Vai que lá na frente a minha família está do mesmo jeito e eu não tenho uma reserva. Será que esse é o pensamento da graça? A aplicação da graça, ela abre o nosso coração para a generosidade.
Ela nos faz ver que tudo o que temos vem de Deus e que somos apenas mordomos. Não é um dever legalista de ter que dar dízimo, não, mas alegria de compartilhar o que se tem com um coração liberal e alegre, sabendo que Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. A graça que nos move a sacrificar o nosso conforto para suprir as necessidades do outro irmão, meus queridos. Eu vou cuidar. É essa graça que o Senhor nos chama. Um preocupado com o outro. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos estar firmes na verdade, movidos pela graça. Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao 10, é um poderoso lembrete de que a unidade da igreja é essencial. E se você está com um problema com alguém, meus queridos, tem algum problema no nosso meio. Mas essa unidade jamais pode comprometer a verdade do Evangelho. Paulo, com humildade estratégica e firmeza doutrinária, assegurou que o Evangelho da graça, sem acréscimos legalistas, permanecesse puro. Que lições você pode levar para a sua casa hoje? Que nós podemos levar para nossas casas hoje? Sejamos vigilantes contra o legalismo moderno. Ele ainda tenta nos escravizar, seja impondo regras humanas como divinas, seja nos levando a crer que somos mais aceitáveis a Deus por nossos próprios esforços, e muitas vezes a gente quer fazer por nossas próprias forças. Lembre-se de Tito, não cedam nem ainda por uma hora a essas pressões que minam a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus. A segunda lição: celebremos a suficiência da graça. Nossa salvação, a nossa aceitação por Deus, são dons gratuitos, pela fé em Jesus. A graça, ela nos liberta do jugo pesado, da performance religiosa, e nos dá alegria e paz genuína. Terceiro, vivamos essa graça ativamente. A graça não é inatividade, é a força que nos capacita a amar, a perdoar, a servir e nos lembrar dos pobres. Que a nossa vida seja um transbordar do amor de Deus, manifestando a verdade do Evangelho, não apenas em palavras, mas em ações compassivas. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nos capacite como igreja a permanecermos firmes na verdade do Evangelho, buscando a unidade de Cristo, demonstrando ao mundo o poder transformador da sua maravilhosa graça. Amém? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz, que transforma as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida do apóstolo Paulo, que foi usado pelo Senhor para edificar a Tua igreja nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, pela forma tão especial que o Senhor tem usado homens santos para fazerem diferença nos nossos dias. Mulheres santas como a Josi, em lugares aonde difíceis de servir. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua serva. Eu peço o cuidado do Senhor sobre ela nessa hora. Que o Senhor não deixe faltar nada. Supra os celeiros do lar da Josi. Que vidas possam ser salvas ali, Deus, naquela região tão difícil. Clamamos a Tua presença e o Teu cuidado sobre nós nessa hora, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.